Meus irmãos, paz seja convosco. Primeiramente, quero cumprimentar o nosso coordenador estadual de células, pastor Marcos Soares, pelo excelente trabalho desenvolvido em todo o estado, em todos os distritos do estado de São Paulo, com a visão de células, treinamentos, conferências online, uma capacitação muito especial aos nossos pastores, supervisores, líderes de células, e quero compartilhar com vocês a minha experiência com a visão de células, incentivando a todos, você que é pastor, ou você que é um líder de célula na sua igreja, diácono, membro da Igreja Quadrangular no estado de São Paulo, ou no Brasil, e até de outras denominações, a visão de células na igreja é uma visão de Deus, é simples, é bíblica, não foi uma invenção da igreja moderna, é um propósito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, diz que a igreja primitiva, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar que Jesus é o Cristo. Há muitos anos, há mais de 20 anos atrás, eu comecei a estudar sobre a igreja, sobre grupos familiares, sobre células, e eu comecei a ficar inconformado em ter uma igreja, na época, relativamente grande, mas poucas pessoas trabalhando, poucas pessoas se envolvendo na obra do ministério. E então eu percebi pela palavra de Deus que a Bíblia ensina que o ministério tem que ser desenvolvido pelo povo. Nós que somos pastores, treinamos e capacitamos os santos, a igreja, para a realização da obra do ministério. Efésios capítulo 4 nos ensina isso. Então, a visão de células nada mais é do que capacitar as pessoas a cumprirem o chamado de Deus, o ministério confiado por Cristo a cada um de nós na igreja, não apenas aos pastores, porque Jesus não ordenou que apenas os pastores ou os apóstolos fizessem discípulos. A grande comissão que Jesus designou e estabeleceu para a igreja, que está em Mateus capítulo 28, é para todo o corpo de Cristo. O ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, disse Jesus, é uma ordem para todos nós, para cada membro do corpo de Cristo. Então eu comecei a perceber que, como pastor, eu deveria treinar os membros da igreja, fazendo deles discípulos comprometidos com Jesus e com a causa do reino de Deus na terra, para que eles pudessem fazer discípulos, ganhando almas, batizando essas pessoas, cuidando bem delas, ensinando essas pessoas a guardar o que Jesus mandou. E eu percebi que a visão da igreja tem que ser essa. Propósito de igreja em células não é pensando assim, vou implantar células na minha igreja para a igreja crescer. O crescimento vai ser natural e consequência de uma igreja saudável. Eu vou implantar igreja em células para eu, pastor, não ter tanto trabalho. Também não é esse o propósito. Muitas vezes, um trabalho de treinamento e discipulado vai dar mais trabalho ao pastor do que uma igreja convencional. Mas qual é o motivo de implantarmos uma visão de células na igreja? O motivo é cumprir o que Jesus estabeleceu e planejou e idealizou para a igreja. Que todos façam discípulos, todos se envolvam na obra do ministério. Aqui na nossa igreja, que estamos em São José do Rio Preto, distrito 8 do nosso estado, a gente usa um princípio básico
que eu quero resumir aqui para você em 4 palavras. Uma estratégia simples da visão de células: ganhar, consolidar, treinar para multiplicar. É isso que a gente ensina, insiste, repete para que as pessoas peguem essa visão. Qual é o nosso propósito de cada membro do corpo de Cristo, cada célula da igreja? Ganhar almas, consolidar essas pessoas, treinar essas pessoas e multiplicar como novos líderes. Ganhamos almas com evangelismo, com campanhas na igreja, culto do amigo, levamos as pessoas ao batismo e depois consolidamos com as casas de paz, com visitas, com acompanhamento das pessoas. Treinamos numa escola de líderes, numa escola de treinamento, que chamamos aqui de trilho do crescimento. E aí então multiplicamos essa pessoa que foi ganha, consolidada, treinada. A gente percebe quando ela está pronta para uma multiplicação, vai se tornar um novo líder para ganhar novas almas, consolidar os novos, e assim essa engrenagem vai girar e nós vamos formar muitos discípulos. E como Jesus falou em João capítulo 15, o nome de Deus, o nosso Pai, será glorificado quando nós damos muitos frutos no reino de Deus. Então, meu irmão, meu querido pastor, líder de célula, Deus abençoe você. Tenha coragem de implantar essa visão que é poderosa, que traz alegria, crescimento, discipulado, cuidado com o rebanho do Senhor, e uma alegria sobrenatural de Deus acontece quando vidas são salvas e o reino de Deus assim cresce e é edificado na face da terra. Um prazer falar com você e que Deus te abençoe grandemente.